Então o trabalho a ser apresentado tem o título de Hemoparasitoses caninas causadas por Ehrlichia canis e Anaplasma plaques, uma abordagem atualizada. Então esse trabalho o intuito foi feito uma revisão bibliográfica sobre esses patógenos e seu impacto na saúde, principalmente dos cães. O autor sou eu mesma, Emanuele Camila Klagenberg, sou mestranda em Biociência Animal pela Universidade de Cuiabá, do Grupo Cogna. Então, a família Anaplasmataceae é uma família de bactérias intracelulares obrigatórias e elas são transmitidas por vetores, especialmente os carrapatos. Então, são bactérias que não conseguem sobreviver fora de um hospedeiro. Os gêneros principais dessa família, pelo menos para a medicina veterinária e para a saúde pública, são a Anaplasma e a Ehrlichia. A Anaplasma tem 9 espécies de relevância, né, maior ou menor, e a Ehrlichia tem 6 espécies, ambas também com importância veterinária. A distribuição ela é global, mas ela é predominante em regiões de climas tropicais e quentes, como é o caso do Brasil. Então, os agentes etiológicos de algumas doenças, né, das principais doenças, principalmente na clínica de pequenos animais. A Ehrlichia canis causa a doença Ehrlichiose monocítica canina. É uma doença que infecta células mononucleares, então hemácias principalmente. É uma doença multissistêmica que afeta vários sistemas, órgãos, enfim. E tem 3 fases, aguda, crônica e subclínica. Essas fases, elas acontecem por conta da característica específica dessa bactéria de driblar o sistema imunológico e persistir no hospedeiro por longos períodos de tempo. Isso também é importante por questão de transformar os cães em reservatórios para outros animais. E a Anaplasma plaques, que é a causadora da anaplasmose trombocítica canina, é uma parasita de plaquetas, causa uma doença um pouco mais branda em sintomatologia clínica, porém, quando associada a outras enfermidades, como, por exemplo, a própria co-infecção com a Ehrlichia canis, pode causar uma doença debilitante que pode levar os animais à morte. A Ehrlichia canis e a Anaplasma plaques infectam principalmente cães, porém, há relatos de outros animais sendo infectados por essas bactérias, como os gatos, por exemplo. Então, o vetor principal dessas bactérias é o Rhipcephalus sanguinis, é um carrapato ixodes, o carrapato marrom, né, o principal vetor de transmissão. Tem também relatos de outros carrapatos, como, por exemplo, o amblioma, porém, o Rhipcephalus sanguinis é o principal vetor de Ehrlichia canis e Anaplasma plaques. Os cães, como dito anteriormente, são os principais reservatórios de ambos os patógenos, e o ciclo de vida tanto do carrapato quanto das bactérias, né, consequentemente, é favorecido por climas quentes, tropicais e subtropicais. Então, os sinais clínicos, né, são manifestações normalmente específicas de ambas as doenças, principalmente por afetar muito a questão do sistema imunológico, né? Então, febre, letargia, inapetência, a gente até costuma dizer que na clínica médica, se o animal ele não tem muito sintoma específico, você faz um exame de Ehrlichia canis, é positivo, né, para quase tudo, para quase sempre. Algumas alterações hematológicas também podem acontecer, como a trombocitopenia, a esplenomegalia, as epistaxis, que são sangramentos nasais, e as petequias, que são pequenas manchas vermelhas pelo corpo. Porém, são alterações que nem sempre acontecem. Então, o animal ele pode sim ser assintomático e apresentar, né, ser positivo para Ehrlichia canis e Anaplasma plaques. E temos a fase crônica, que normalmente são fases de imunossupressão. Então, o animal ele já está em uma fase debilitante, uma fase debilitada. Os métodos diagnósticos para essas bactérias são os esfregaços sanguíneos, onde você tenta fazer o encontro, né, encontrar as mórulas, tanto de anaplasma quanto de Ehrlichia. Só que é um método um pouco não muito válido, ainda ele é utilizado, mas ele não é tão válido, porque nem sempre a gente vai encontrar essas mórulas nos esfregaços sanguíneos. Então, não é um teste confirmatório. A sorologia também, ela detecta anticorpos, por o principal método utilizado é a imunofluorescência direta, e são considerados os testes rápidos, né, que são feitos. E a PCR, que tem 2 técnicas que a gente pode utilizar, que é a PCR convencional e a PCR em tempo real. É um exame de alta sensibilidade, uma especificidade maior e é muito bom para ser utilizado em infecções que estão acontecendo. Porque a sorologia, por exemplo, não faz distinção de uma infecção antiga para uma infecção nova. Afinal de contas, é uma característica da bactéria permanecer no organismo por vários períodos. Então, a sorologia não vai detectar se aqueles anticorpos eles já estavam ali ou se eles começaram, né, se são de uma infecção atual. Então, é sempre importante fazer dois métodos diagnósticos para confirmar essas bactérias, né, esses agentes etiológicos, até mesmo para a gente conseguir correlacionar a sintomatologia clínica, porque nem sempre, como dito anteriormente, o animal vai apresentar sintomas clínicos, mesmo estando em fase aguda. Então, assim, o esfregaço sanguíneo, como dito anteriormente, apesar de ele ser útil, utilizado na clínica médica, as mórulas elas permanecem ali por pouco tempo. Então, acaba sendo um exame não muito definitivo para a gente encontrar essas bactérias. Então, alguns fatores de riscos, né, que a gente tem, principalmente o clima tropical, as condições climáticas, elas favorecem principalmente a criação de vetores, a criação de carrapatos, né, as condições socioeconômicas, então animais que têm pouco acesso a médico veterinário, pouco acesso a medidas profiláticas e uma maior exposição desses carrapatos têm, consequentemente, uma maior exposição ou predisposição a estar em contato com essas bactérias. E nós temos também os animais de área rural, que têm uma maior exposição aos carrapatos, e também uma maior exposição a outros animais, como outros animais de propriedade, como bovinos, equinos e também animais silvestres, né? E a importância desses estudos, principalmente da família Anaplasmataceae, é que são bactérias com potencial zoonótico, né? E também de importância na medicina veterinária, na saúde animal, e que são patógenos que causam doenças emergentes. Então, temos relatos de algumas bactérias de cão em humanos causando doenças, inclusive fatais, né? E para isso, para que se continue tendo uma boa
bom acesso dessas bactérias, principalmente bons estudos, nós precisamos sempre de pesquisas futuras para que tenhamos uma melhor compreensão também dos estudos genômicos e filogenéticos, para a gente entender melhor como que essa gente atua, né, como essas bactérias atuam no sistema imunológico de animais e humanos. Obrigada.